Oi, gente, muito prazer. Se você não me conhece, meu nome é Bárbara Vieira Silveira e atualmente eu tô cursando o terceiro ano de medicina lá na Unesp. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntinhas de vocês sobre o vestibular e as perguntinhas que vocês fizeram foram nos vídeos e na comunidade aqui do YouTube. Vocês acabaram focando mais na parte da revisão, né, da reta final, já que o vestibular é daqui o quê? Algumas semanas. E inclusive desejo muita sorte a todos vocês que estão assistindo aqui o vídeo. Então é isso, eu vou responder as perguntinhas de vocês sobre esse tema. Bom, eu queria lembrar primeiramente, né, que todas as perguntas que eu responder vão ser pautadas na minha experiência, que a minha experiência não é verdade absoluta e nem que é o método correto para dar tudo certo, né? Cada pessoa aprende de um jeito. E que também aqui no canal eu já tenho alguns vídeos falando sobre o vestibular. O primeiro é sobre a minha jornada, então provavelmente se você não me conhece, tem algumas dúvidas, tipo qual cursinho eu fiz, quantos anos de cursinho, onde eu estudei, pipipipopopó, tem tudo nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui no card. O nome do vídeo é Minha Jornada, então se você quiser procurar no canal, você pode procurar. E o segundo vídeo que eu queria indicar também é o vídeo das minhas notas no vestibular da Unesp e da USP, que eu também passei para medicina na USP Bauru. Então, se você tiver curiosidade, você pode ver esses vídeos depois e continua assistindo esse daqui, tá bom? Bom, a primeira pergunta que eu vou responder é da Lorena. Ela perguntou, né? Oi Lorena. Menina, agora nessa reta final eu queria muito mais dicas sobre revisão, como você revisou os conteúdos no seu ano de estudos. Só exercício, provas antigas, teoria ou tudo junto e misturado? Chegando no vestibular, mais ou menos um mês antes, né? Lembrando que eu fiz cursinho, então meu estudo também era pautado um pouco no cronograma do cursinho. Mas, voltando, né? Quando chegava mais ou menos um mês antes do vestibular, eu acabava só fazendo exercícios e provas antigas. E aí o que acontece, né? Eu não só fazia aleatoriamente, eu fazia os exercícios do cursinho e as provas antigas sempre cronometrando, sempre. Tipo, é muito importante cronometrar, gente, para você ter uma noção do que você precisa melhorar, talvez elaborar uma estratégia de prova, né? Que inclusive eu vou falar mais pra frente numa outra pergunta. Então, assim, eu sempre fazia exercícios e provas antigas. E aí eu voltava pra revisão se eu sentisse necessidade. Era muito importante também para mim a correção, né? Eu fazia os exercícios, as provas antigas, corrigia, e se eu não tivesse entendido meu erro, tipo, errei uma besteira, ou tipo, confundi alguma coisa do tipo, eu sempre ia no plantão de dúvidas do cursinho. E aí, no caso, se você não faz cursinho, né, você pode voltar à teoria e tentar entender o que você tá errando, né, revisar esse assunto. Então, eu não ficava revisando os meus resumos, nem aula, nem coisa do tipo. Eu só ia pra teoria se eu sentisse necessidade com base nos exercícios, né, dos cadernos de revisões que eu recebia do cursinho e das provas. E com relação às provas, eu fazia mais focado pro vestibular mais próximo que tava. Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, porque também tem perguntinhas sobre isso. No caso, é a próxima pergunta da Gabi, vou responder. Você escolheu focar em alguma prova nessa reta final? Meu sonho é o Unesp, mas acho que tem um pouco mais de chances pelo Enem. Aí não sei se foco totalmente na Unesp para tentar alcançar o que preciso ou se me dedico mais para Enem, já que preciso evoluir menos. Bom, no caso, como eu falei na pergunta anterior, eu focava mais para a prova que estava chegando. Durante o ano, né, é importante falar que durante o ano eu fiz muitas provas, né? Eu sempre fazia o simulado do Enem, fazia os simulados da FUVEST, fazia provas antigas quando sobrava tempo, mas nessa reta final, eu focava nas provas que estavam chegando. Então, por exemplo, se a minha primeira prova agora seria o Enem, que geralmente é o primeiro vestibular, eu fazia mais exercícios e provas do Enem. Assim que passava o Enem, eu já focava para o próximo vestibular, por exemplo, Unesp. Aí eu fazia a semana inteira de provas e exercícios focados na Unesp. Passou a Unesp, era Unicamp, então era assim que eu fazia. No seu caso, né, como você tem esses dois vestibulares, eu acho que vale a pena você focar nos dois, mas em proporções diferentes. Se você sente que você tem facilidade com o Enem, você pode focar no Enem, mais menos quando comparado, né, à Unesp. E você pode fazer os dois, eu acho que não precisa ser 8 ou 80, sabe? Tipo, só fazer o Enem ou só fazer o Unesp. Você pode fazer algumas provas do Enem, mas fazer talvez mais provas da Unesp ou mais exercício da Unesp, para você tentar melhorar mais nessa parte da Unesp e também não deixar o Enem do lado, né? E também é sempre bom lembrar que os vestibulares, às vezes, eles mudam. Às vezes a gente tem mais facilidade em algumas provas, sim, só que às vezes naquele ano você errou mais no vestibular, que você tinha mais facilidade, e naquele vestibular que você achava que ia mal, você se surpreendeu. Então, assim, é super válido treinar acho que os vestibulares, o máximo que você puder, né? Claro, eu sempre focava na prova que estava mais perto,
pra, né, já chegar um pouco mais preparada e acostumada pro vestibular, né? Não chegar tão perdida e ansiosa na prova. A Gabi também fez outra pergunta. Oiê, oi Gabi. Faltando um mês, você já fazia o suficiente para a segunda fase? Qual era a sua média de acertos nessa época do ano? Eu vou ser bem sincera, gente, eu não lembro muito bem as minhas notas no nos simulados, assim, mas foi evoluindo. É claro que, assim, no começo eu sinto que as provas dos simulados no cursinho, eles são mais fáceis porque a gente viu menos conteúdo. Então eu tirava notas maiores, mas depois, durante o ano, foi equiparando, assim, né? E eu acho que, se eu não me engano, comparado aos simulados, as minhas notas no vestibular foram melhores, porque, né, os simulados eu acreditava que eram um pouco mais difíceis, assim, pelo menos pra mim. Então, nas provas eu fazia uma nota semelhante, mas melhor, assim. Por exemplo, né, se eu tirasse, sei lá, 63 nos simulados, aí no vestibular eu ia melhor, eu tirava 63 ou mais, 65, 67. Mas assim, chutando, não lembro muito bem exatamente. E aí, nessa época do ano, eu também não lembro muito bem como que eram as minhas notas, mas, se eu não me engano, estava por volta, né, desses 60, 70 e pouco. É que varia da prova que eu fazia. Por exemplo, eu tinha muito mais dificuldade na FUVEST comparado ao Unesp. Então, as minhas notas eram diferentes. Tanto que no vídeo de notas vocês podem perceber. Eu fiz, tipo, muito mais na primeira fase da Unesp do que da FUVEST, né? Então, acho que dependia do vestibular. Mas, sim, os simulados me ajudavam a guiar. E no vestibular acabou que eu fui melhor do que nos simulados. Agora a pergunta do Ryan. Oi, Ryan. Como você se sentia na reta final? Acreditava que ia passar ou achava que ia precisar de mais um ano? Olha, gente, na reta final eu me sentia muito nervosa e ansiosa. E eu acho que eu nunca senti que eu ia passar. Tipo assim, eu nunca fui muito confiante pro vestibular. Tipo, a minha sensação no vestibular era: bom, eu fiz o que eu podia ter feito, eu me dediquei o máximo que eu podia na minha situação, na minha realidade. E é isso, eu vou prestar essa prova, sabe? Tipo, eu sabia que eu tinha me dedicado, feito o que estava ao meu alcance. Mas eu não me sentia, tipo, nossa, agora vai, sabe? Então, e também eu não saía muito da prova muito confiante, assim, porque não sei, gente, eu não tinha tanta confiança porque o vestibular era muito difícil e a gente sabe que o vestibular não depende, ele não é proporcional ao nosso esforço, né? Tanto que tem muitas pessoas que estudam muito e infelizmente acabam não passando por diversas outras razões, né? Porque o vestibular, ele é muito injusto, né? Ele não reflete a nossa dedicação, né? Essa questão da meritocracia, né? Então, eu não me sentia totalmente preparada e eu tentava pensar, mentalizar, tipo, fiz o que eu precisava. E é isso, e tentar ir o mais tranquilo pra prova. E aí, quanto ao passar ou não, dependia, assim, sabe? Tipo, eu queria muito passar, tinha essa esperança, né? Mas tudo que eu não queria era ter que fazer o cursinho de novo. Então, eu ficava, assim, muito ansiosa com relação aos resultados, mas eu não tinha essa certeza, tipo, nossa, agora vai. Então isso me deixava um pouco preocupada, ansiosa, mas eu tentava ficar evitando, pensando nisso, sabe? É tipo assim, é uma loucura a mente de vestibulando, né? Vocês entendem? Mas assim, eu não me sentia totalmente confiante, não. A Maria Fernanda perguntou, né, como que eu estudei para redação da Unesp e se era próximo ao estilo do Enem ou nem tanto. Bom, eu acredito que as redações dos vestibulares, pelo menos tipo os de São Paulo e o Enem, eles são bem parecidos, né? Tirando o Unicamp, que às vezes tinha uns modelos meio estranhos, aleatórios e tal. Mas basicamente era dissertativa, argumentativa. Não lembro, já tem uns 3 anos, gente. Mas assim, era nesse tipo. Então eu acho que elas eram bem semelhantes até a conclusão. Porque no Enem, a gente tem as propostas de intervenção, né? Então, a conclusão ela é maior, você tem que desenvolver essa proposta, você tem que pensar em argumentos para o desenvolvimento que você consiga responder na proposta de intervenção, você consiga resolver eles ou pelo menos propor algo que possa amenizar esses problemas. Já nos outros vestibulares, tipo FUVEST, Unesp, a conclusão era realmente uma conclusão, tipo, você concluía o que você tinha falado, mas resumidamente. Então, ficava bem menor. Por exemplo, no Enem, a minha conclusão era por torno de 7, 8 linhas. Já nos outros vestibulares, tipo FUVEST, Unesp, eu tinha uma conclusão de umas 4 linhas, porque era bem sintetizado. E aí, né, acabava que essa proposta de intervenção do Enem, ela guiava o meu pensamento, a minha análise na hora de montar a redação. Porque, por exemplo, se tinha um tema para o Enem e eu pensava, sei lá, eu
penso em 5 argumentos para o desenvolvimento. Só que só 3 ou 2 deles eu consigo pensar numa proposta de intervenção. Então eu só ia focar nesses 3 ou 2 deles, porque eu precisava desenvolver esses argumentos e resolvê-los. Já para a Unesp e para a FUVEST, eu sentia que os temas eles eram mais filosóficos, nem sempre você ia conseguir resolver, você realmente problematizava aqueles temas, então eu podia focar e, tipo, me abrir mais, sabe? Se eu pensasse nesses 5 desses, eu poderia pensar nos que eu tenho mais habilidade, nos que eu conheço mais coisa, mais sobre o tema, no que eu tivesse argumentos para colocar, né? Argumentos de autoridade, contexto histórico, então, assim, eu poderia ser um pouco mais livre para criar. No Enem eu sentia que eu tinha que me podar mais pensando na proposta de intervenção. Mas resumindo, eu sentia que se eu estudasse para o Enem, eu estava estudando sim para a redação da Unesp, porém era diferente nisso, né? No Enem eu tinha que ter um plus a mais, eu tinha que focar mais na conclusão, que era diferente, né? E mais simples do que ele era mais complicada e mais complexa do que do vestibular da Unesp e da FUVEST. Ana Clara perguntou como foi a sensação de estudar e se eu desanimei. Bom, eu sempre gostei de estudar, né? Eu achava muito interessante e é algo que eu gosto até hoje. Mas estudar para o vestibular e para o cursinho tá longe de ser uma coisa interessante. Pelo menos pra mim, assim. Por mais que eu gostasse muito de estudar, eu sentia que no vestibular toda essa pressão e esse foco que a gente tem, né, de passar, de aprovação, tirava o prazer do estudo. E sem contar que pro vestibular você estuda muito mais focado em resultados e em tudo, né? Pelo menos pro vestibular de medicina você tem que focar muito em tudo, entende? Não que pros outros cursos você não precisa focar em tudo, mas acaba que pela concorrência ser muito grande, você acaba tendo que melhorar muito em muitas matérias, então isso acaba sendo assim, pressionando mais, sabe? Então isso dificultava assim o prazer do estudo, porque você tinha que estudar várias matérias que você não gostava. Então eu acabava estudando muito mais pensando no meu objetivo do que por prazer, assim. Claro que o fato de eu já gostar de estudar às vezes me ajudava, mas por exemplo, eu gostava de estudar física, só que eu não ia passar o tempo inteiro estudando física. Até porque eu não só gostava de física, mas, tipo, um exemplo, né? Eu tinha que estudar outras matérias que eu não tinha facilidade, porque elas iam ser cobradas no vestibular tanto quanto física. Então, tem que ter essa proporção, né? E priorizar isso. E com relação ao desânimo, sim, nossa, desanimei diversas vezes, assim. Vestibular é muito difícil, essa comparação é muito pesado, assim, eu acho que foi uma época bem difícil da minha vida. Não que eu tenha vivido tanto, né? Eu tenho 21, quase 22 anos. Mas, assim, foram anos bem difíceis nessa questão, tipo, de você se manter focado, porque você fica muito pensando em um objetivo e que não depende só de você, então você tem que abdicar de muitas coisas e acaba sendo difícil, assim. Mas o que me ajudava muito a manter o ânimo era realmente pensar no futuro, me imaginar fazendo aquilo que eu gostava. A minha fé também me ajudou muito, assim, essa questão espiritual, amigos, família, assim. Então, era difícil, né? Eu desanimava, mas buscava sempre manter o ânimo. Bom, a Vi perguntou, né? E se a aprovação não vir esse ano? Então, como lidar com o recomeço? Olha, essa parte é muito difícil. Eu acho que esse momento entre você já fez os vestibulares, tá esperando o resultado, é muito angustiante. É muito, muito, muito angustiante. E, assim, quando chegam os resultados e, no caso, né, reprovação é o que aconteceu e você tem que pensar, né? E na maioria das vezes, para quem tá no vestibular, principalmente o pessoal que tá fazendo cursos que são mais concorridos, a reprovação é algo que a gente passa por muitas vezes. Então a gente acaba, né, lidando com isso mais vezes. Bom, o que eu diria, né, que eu pensava, eu acho que você tem que refletir nesse momento duas coisas, né? Primeiro pensar no futuro pra depois analisar o passado e aí decidir o presente. Deixa eu explicar o que eu tô pensando. Por exemplo, eu acho que você tem que analisar o futuro no sentido, assim, eu quero prestar esse curso de novo? O que eu posso fazer, né? Tem que pensar em todas essas questões que envolvem querer, não só o desejo, não só o sonho de prestar. Eu acho que tem muitas coisas, tipo assim, eu consigo, minha saúde mental aguenta isso de novo, eu tenho ânimo pra isso, questões financeiras, assim. Eu sei que é triste pensar que não depende só do nosso sonho, mas infelizmente a realidade é essa, sabe? Muitas vezes não é só o que a gente deseja
que a gente tem que pautar as nossas ações. Então, depois de você decidir tudo isso e ver, né, tipo, realmente eu quero prestar esse curso de novo, aí você pode pensar, né, tipo, olhar para o passado. Bom, o que que eu fiz? O que que foi bom? O que que foi ruim? O que que eu posso fazer de novo? O que que eu não vou fazer? Para aí você pautar as suas decisões, né, no presente. Vou escrever de novo pro cursinho? Vou estudar em casa? O que que eu vou fazer, sabe? E caso a sua decisão seja não prestar de novo vestibular, você pode tentar outros cursos assim, e a gente pode se descobrir, se redescobrir, assim, sabe? Eu acho que é muito importante, assim, durante todo o vestibular, inclusive algo que pode ajudar nessa fase é uma ajuda psicológica, né? Fazer terapia para ter um autoconhecimento melhor. Porque às vezes a gente tá tão presa nessa questão do cursinho, do vestibular, pressão de fazer um curso, etc., que às vezes a gente não consegue nem entender direito o que a gente tá sentindo. E querendo ou não, na época do vestibular a gente é muito novo para decidir uma profissão, um curso pro resto da vida, sabe? É muito difícil. Então, acho que fazer terapia seria muito legal, né? E tentar refletir, assim, parar realmente para entender o que você quer e buscar essas coisas que te dão ânimo, que te dão vontade de persistir ou pensar em um novo caminho, sabe? Tá tudo bem você fazer novos planos, gente. A vida muda e a gente pode encontrar a felicidade de diversas formas. Bom, próxima pergunta do Kevin. Duas, na verdade, né? Qual a área do conhecimento que você teve mais dificuldade durante a realização da prova? E como você fez para melhorar nessa área e conseguir resolver as questões que tinham dificuldade? Eu era uma pessoa que eu gostava um pouco das três áreas, sabe? Tipo assim, eu não só amava exatas ou só amava biológicas ou só amava humanas, ou sabe, assim, eu gostava um pouco de humanas, uma parte de exatas e uma parte biológicas. Mas, fazendo um peso, assim, eu acredito que o que eu menos gostava, ou que tinha matérias que eu tinha mais dificuldade, era humanas. Pelo fato de eu ser uma pessoa, às vezes, mais prática, esse negócio de ter que ficar refletindo, assim, eu, às vezes, tinha essa dificuldade. Então, como que eu fiz para melhorar? Bom, eu sempre pautei muito o meu estudo nos exercícios. Por exemplo, no vestibular da Unesp, a gente tem questões de filosofia e sociologia na segunda fase. E isso não tinha nos outros vestibulares. Era uma coisa que me assustava um pouco, porque eu tinha dificuldade nessas duas matérias. Eu gostava muito até de sociologia, mas eu tinha muita dificuldade em filosofia. E como eu não era aquela pessoa muito problematizadora e tal, assim, eu tinha essa dificuldade de, né, fazer tudo aquilo para responder as questões, principalmente porque eram questões dissertativas. Então, o que eu fiz? Eu fiz muitas dessas questões e eu errava muito e levava para corrigir no plantão de dúvidas. Porque aí chegou um momento que eu fui entendendo como eu tinha que pensar, como que eu tinha que desenvolver meu raciocínio, como que eu tinha que escrever a questão. Então, assim, eu acho que a melhor forma que você tem para fazer é fazer os exercícios, sejam da primeira fase, da segunda fase, das matérias que você tem dificuldade, e analisar o que eu tô errando. Eu tô errando a interpretação dessa questão? Eu tô errando por falta de conhecimento da matéria? Eu tô errando na hora de escrever, de colocar as minhas ideias no papel, sabe? Tem várias formas que você pode estar errando, assim. Seu erro pode estar em algumas dessas formas, em uma só, em várias. Então, você tem que tentar descobrir isso, né? Analisar mesmo. E aí, conforme você achar o seu erro, você melhora seu estudo. Então, nas matérias de humanas ou de qualquer área que eu tinha mais dificuldade e eu via que o problema era a falta de teoria, aí eu sentava mais a bunda e estudava mais, entendeu? Agora, se era matérias que eu tinha dificuldade na interpretação da questão, eu já sabia, eu já ia focada naquela questão pensando, bom, essa questão tem mais dificuldade, então eu vou grifar as partes importantes, sabe? Sempre voltar para a questão e ver, estou respondendo o que ela está perguntando? E se fosse na questão de pôr no papel, escrever a questão, eu praticava bastante, respondia muitas questões e pedia sempre para os plantonistas corrigirem para ver se eu estava respondendo o que a pergunta realmente queria que eu respondesse. Agora as perguntas do Léo. Você conseguia terminar as provas no tempo que elas pedem? Socorro! Seguia alguma ordem ou tinha alguma estratégia para resolver as questões? Levava o que para comer? O que fazia no dia e na véspera? Bom, são várias perguntas. Bom, eu conseguia sim responder as provas no tempo que elas pediam, mas, né, era um negócio mais acirrado, assim. Confesso que eu não era das últimas a saírem da prova dos vestibulares, mas eu tinha algumas estratégias de prova sim. E essa estratégia eu fui desenvolvendo durante o ano,
fazendo muita prova. Então, essa estratégia, ela funcionava pra mim. Você tem que fazer uma estratégia que funcione pra você. E só você vai poder entender qual que é melhor e tal. Mas vou explicar como que eu funcionava e como eu elaborei essa estratégia. Bom, eu percebia que quando eu chegava na prova, eu não estava totalmente concentrada. Tipo, a minha concentração ia aumentando durante a prova, só que lá pro final ela diminuía porque eu tava cansada, né? Porque eram 4 horas de prova. Então, o que eu fazia? Eu começava a prova com matérias de média dificuldade, assim, pra me ajudar a pegar o ritmo. Então, eu pegava algumas matérias que, pra mim, eu conseguia fazer, que não eram tão fáceis, mas que eu conseguia fazer e ia pegando o ritmo da prova. E aí, lá pro final do meio da prova, ou lá pro final do começo, ou lá no meio da prova, eu já pegava as matérias que eu tinha dificuldade. Porque aí eu já estava mais concentrada e eu podia fazer essas matérias, assim, focadas nelas. E também não queria que ficasse tanto pro final. Porque as questões dessas matérias que eu tivesse dificuldade eu não conseguia fazer, o que eu podia fazer? Eu anotava elas e lá no final da prova, se sobrasse tempo, eu voltava a fazer. Isso é uma coisa importante, eu não ficava perdendo muito tempo com questão. Se eu lia a questão e falava, mano, eu não faço ideia do que fazer nessa questão, eu não ficava perdendo tempo nela. Eu anotava e falava, bom, se der tempo, no final da prova eu volto e resolvo ela. Se era uma questão que eu ficava, putz, tá difícil, mas eu acho que eu sei o que fazer, vou tentar desenvolver, eu tentava desenvolver a questão, né? No exemplo exatas, né? Tentava resolver e tal. Se eu via que eu tava tentando e não tava chegando a uma resposta, de novo, eu circulava ela e deixava pra eu ver no final. E aí eu ia fazendo a prova. E aí, conforme fosse chegando pro final da prova, eu fazia matérias que eu tinha facilidade, que eram rápidas e que eram conteúdos que eu dominava e que eu demorava pouco tempo pra fazer. E aí, se sobrava tempo, lá no final eu voltava para essas questões que eu anotei que eu tava com dificuldade, tentava fazer elas de novo. Se eu não conseguisse, chutava, paciência. E aí, se eu conseguisse, né, eu fazia de novo. Eu acho que até esse tempo entre você fazer a questão uma vez, parar, fazer outras matérias e voltar, te ajudava, tipo assim, refrescar a memória um pouco, assim, e lembrar de algumas coisas que pudesse te ajudar nessa questão, ou na hora que você fosse rever ela, você entendesse o que você estava errando, sabe? Então, por exemplo, lembro que mais ou menos a minha ordem era assim, tipo, eu começava com história, porque era uma matéria que exigia um pouco de concentração, mas não era tão difícil. E aí depois eu ia fazer, por exemplo, português, exatas, assim. Eu gostava de intercalar, inclusive, matérias de humanas e linguagens com matérias de exatas, né? Porque aí eu ficava, tipo assim, texto, cálculo, pra não cansar muito lendo a prova e também pra eu não cansar muito fazendo 1 milhão de cálculos. Então, por exemplo, eu começava com história e aí depois eu ia fazer matemática, né? Porque já era uma matéria mais difícil, então eu precisava muitas vezes voltar para rever algumas questões. Então eu fazia matemática, e depois, por exemplo, português, porque tem bastante texto, então eu preciso também estar com a mente um pouco mais leve para ler tudo aquilo. Aí depois, por exemplo, física, geografia, biologia, inglês, nem lembro todas as matérias que tinha. Mas, resumindo, era basicamente isso que eu fazia. O que eu levava pra comer? Bom, gente, eu levava lanchinhos que eu gostava e doce. Eu sempre levava doce, porque eu não sentia muita fome, né? Eu geralmente comia algumas horas antes da prova, tipo 1, 2 horas antes da prova. E aí, na prova, eu levava, sei lá, um Kit Kat, porque antes eu não era vegana, então eu levava uns chocolates e alguma bolachinha, alguma coisa pra eu comer na hora da prova. Inclusive, eu usava esse lanche pra dar uma descansada, sabe? Tipo, na hora que eu ia comer meu lanche, eu parava e comia. Então, tipo, eu tirava 1, 2 minutos pra comer, descansar um pouco a mente, mentalizar um pouco de paz, de calma, pra depois voltar pra prova. Então, meio que eu fazia uma pausa mesmo, sabe? Pequenininha, mas fazia. E o que eu fazia no dia da prova e na véspera, eu descansava. Eu não queria ficar cansando a minha mente pra chegar mais cansada no vestibular, né? Porque já era um ano de estudos. Então, geralmente, eu descansava e relaxava, assim. No máximo, na hora, antes da prova, eu revia alguma coisa que, tipo, sei lá, rever alguma fórmula que eu podia esquecer, mas eram coisas pontuais. Então, basicamente, eu não estudava na véspera e no dia da prova. Bom, agora a penúltima pergunta, que é da Carol. Oi, Bárbara, amo seus vídeos, eles estão me ajudando muito pra me motivar. Oi, Carol, fico muito feliz, gente. Eu adoro quando vocês comentam essas coisas. Eu sinto um propósito fazendo esses vídeos, assim, porque eu gosto muito de conhecer novas pessoas e fico muito feliz que tá tendo um impacto positivo pra vocês esses vídeos. Passei na segunda fase da Unesp, mas não consegui me classificar bem.
O que você me sugeria para aumentar a pontuação na segunda fase, já que agora elas estão em teste? Obrigada. Olha, gente, essa pergunta é difícil porque, né, eu não passei por isso. Então, quando eu fiz as minhas segundas fases, né, todas as vezes que eu fiz, na verdade, elas eram dissertativas, né? Então eu tinha que escrever. Bom, eu acredito que assim, vocês só tiveram uma prova para analisar como que era o estilo dessa prova. Então eu pegaria essa prova e tentaria entender o máximo possível de como vai ser, para tentar entender o que focar, sabe? Eu também pegaria os conteúdos que sempre caem na segunda fase, mesmo nas questões dissertativas, porque muitas vezes eles podem se repetir. Então, como não tem como revisar todos os conteúdos perto da véspera do vestibular, principalmente para a segunda fase, né, que é 2 meses, dependendo do vestibular, então eu acredito que eu focaria nesses conteúdos, tipo, esses conteúdos costumam cair na segunda fase da Unesp, então eu vou focar neles. Então rever a teoria, né, tipo, revisar mesmo, fazer até questões dissertativas mais objetivamente, assim, para relembrar o que eles perguntam desse assunto, e tentar revisar o máximo possível dessa prova anterior que teve para tentar se preparar para essa segunda fase. Assim, infelizmente eu sinto que eu não posso ajudar muito nesse caso porque eu não passei por isso, então eu nem sei como é que tá, na verdade, a segunda fase de questões de alternativa. Mas de qualquer forma, eu desejo toda a sorte do mundo, foco e que você consiga ir muito bem nessa segunda fase do vestibular. Na primeira e na segunda fase, né, na verdade. Bom, agora a última pergunta da Laura. Oi, tudo bem? Tudo bem, Laura, e você? Como você tá? Você fez muitas provas antigas antes da prova? Quantas mais ou menos? Bom, gente, eu fazia muita prova antiga, eu fazia muita prova também durante o ano, mas durante o ano, como a gente, né, tinha muita aula teórica e exercício do cursinho, eu fazia mais os simulados. Então, geralmente, a gente tinha simulado uma vez por semana, alguma coisa do tipo. E aí, os simulados eram mais focados na FUVEST e no Enem, porque, né, eu estudava em São Paulo e tal, então eles eram mais focados nisso. E antes da prova, eu intensificava muito. Como eu respondi em uma pergunta anteriormente, quando chegava mais perto da prova, eu acabava tentando fazer uma prova por dia. Claro que, por exemplo, quando eu recebia a apostila de revisão do cursinho, né, eu acabava não fazendo uma prova todo dia. Mas assim, eu tentava fazer sempre provas e tentar priorizar isso um pouco. Por que eu gosto muito de fazer a prova? Porque te ajuda a entender como vai funcionar aquela prova, pra mim, diminuir a ansiedade, né? Tipo, de chegar na prova e já saber o que eu vou encontrar, saber entre aspas, né? Porque o conteúdo mudava, as perguntas mudavam, mas entender como a prova funcionava, a estrutura da prova, e também para eu me preparar e focar na minha revisão. Então, eu fazia quantas provas eu podia. Por exemplo, para a segunda fase, eu só estudava por provas. Eu pegava a prova e fazia, e aí eu corrigia essa prova e fazia outra prova. Assim, eu acho que quando vai chegando o vestibular, a melhor coisa que você tem a fazer é fazer exercício e prova, porque você consegue focar muito mais o seu estudo e não só ficar revisando, sei lá, anotação e tal. Pra mim isso não funcionava. Então eu fazia muitas provas. Quanto mais, melhor. E sempre lembrando, gente, que fazer a prova não é só sentar e fazer. É simular a prova, cronometrar, corrigir, entender o porquê você errou todas as questões, você tem que entender. Se você chutou uma questão e acertou, vai lá, senta, entende o conteúdo dessa matéria, vai estudar assim, tipo, é fazer a prova e entender tudo sobre ela, entendeu? Não é só sentar e fazer check e ver quantas você acertou, tá? Tem que ser um estudo que vale a pena. Bom, gente, foi isso, né? Como sempre, eu falo demais, mas eu queria dizer que eu adoro fazer esses vídeos respondendo as perguntas de vocês, porque eu acho que é mais útil, é mais focado pro que vocês querem, né? Geralmente eu não falo muito sobre vestibular aqui no canal, porque eu não curto muito esse tema, assim, eu nem gosto de falar com tanta propriedade, porque assim, eu acho que cada um tem sua experiência, cada um tem suas dificuldades, e eu não quero chegar aqui e impor uma verdade, falar, olha, gente, estuda assim que vai dar certo. Eu, tipo, você tem que fazer isso, sabe? Sem contar as muitas problemáticas dos vestibulares. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comentem aqui embaixo como que tá a preparação de vocês, se eu posso tirar mais alguma dúvida de vocês. Mas eu desejo toda sorte, foco, mentalizar que vai dar tudo certo, entendeu? E entender que vocês fizeram o que vocês podiam no contexto de vocês até aqui. É isso, desejo uma ótima prova da Unesp e qualquer outro vestibular que você for prestar. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir, de se inscrever,
e de compartilhar com alguém, né, que você acredita que pode ser útil. E também tem o meu Instagram, que se você quiser me mandar mensagem lá, pode pedir para seguir e tal, que eu vou aceitar e a gente conversa. Ou aqui no canal mesmo, nos comentários desse vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.